Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O tema do nosso vídeo de hoje será sobre creatina. Sim, nós já temos outro vídeo aqui falando sobre a creatina, dado o tamanho e importância deste suplemento. Estou fazendo mais um vídeo para que vocês possam complementar o conhecimento e para que vocês possam colocar esse suplemento no dia a dia de vocês. E aí, você já tomou creatina? Conhece alguém que toma esse suplemento? Seguramente você tem algumas dúvidas. Eu espero que você sane todas essas suas dúvidas aqui com esse vídeo de hoje. Primeiro eu queria trazer para vocês de onde veio a creatina, né? Então a creatina já é um suplemento centenário, gente. Já existe há quase 200 anos, foi criado por um francês e ela ganhou a sua notoriedade, a sua fama, não só pelas suas benfeitorias, os seus benefícios para a saúde, mas também devido a algumas polêmicas. Em 2003, a creatina foi proibida aqui no Brasil, a Anvisa proibiu a comercialização sem prescrição médica da creatina e da cafeína, devido, segundo eles, à dificuldade em encontrar seus reais benefícios e contraindicações. De lá para cá, já se passou muito tempo, né? E por falar nisso, em 2010, a própria Anvisa deu para trás e realmente liberou novamente a creatina como suplemento seguro aí para que todos possam se beneficiar, ok? A creatina também, ela ganhou uma certa fama graças às Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Então tivemos lá dois campeões, o primeiro deles foi um campeão, um inglês campeão de atletismo de 100 metros rasos, que trouxe que parte, né, da sua vitória foi graças à suplementação diária de creatina. E a outra também foi uma corredora de atletismo de 400 metros em barras, que também apostou na utilização da creatina como um aditivo aí para que ela pudesse ganhar a prova, tá bom? Agora, como é que a gente consegue a creatina? De onde vem esse suplemento? O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que nós temos contato com esse suplemento de três formas. A primeira delas é, obviamente, a nossa produção endógena, ou seja, nós produzimos a creatina a partir de outros aminoácidos, por isso que ele é um medicamento assim que poucas pessoas, né, até mesmo pessoas que são da área da saúde, costumam a valorizar, porque é um suplemento barato e nosso próprio corpo produz. Mas essa produção, ela depende de outros aminoácidos que também estão presentes na natureza, no caso, nos alimentos, né? Então, para que a gente produza a creatina, a gente precisa de três aminoácidos: a glicina, a arginina e a metionina, tá bom? Por isso que é importante, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os vegetarianos, sobre os idosos, sobre as crianças, sobre todas aquelas pessoas que têm um certo déficit nutricional ou síndrome desabsortivas, por isso que é importante a gente ficar antenado com relação a essa suplementação. Então, o nosso corpo, ele produz a creatina, como eu disse, a partir desses aminoácidos, através de três órgãos também. O primeiro deles são os rins, depois o fígado e por último, em uma quantidade pouco menor, aliás, uma quantidade bem menor, o pâncreas, tá? Então, lá nos nossos rins, nós temos uma enzima chamada transaminidase. Essa enzima, a partir da arginina e da glicina, faz ali um complexo que, por sua vez, ganha a corrente sanguínea, chega lá no fígado e o fígado retira um radical metil da metionina, dando origem aí à creatina. Guarda aí essa informação, tá? Porque depois essa creatina vai lá para os músculos, 90% vai para o músculo, 10% vai para outros órgãos, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre os benefícios, tá? Mas um outro ponto importante é que o alimento, ele é crucial para que a gente produza essa creatina. Acredita-se que o nosso corpo produza de 1 a 2 gramas diárias de creatina e que essa quantidade ela é praticamente baixa para pacientes que têm uma demanda energética maior, tá? E quais são os alimentos que são ricos em creatina? Principalmente os animais. Aqui citamos a carne bovina, a carne suína, os peixes, principalmente aqueles de águas profundas, como o salmão, a truta, o linguado, o bacalhau, tá bom? Então, os alimentos do reino animal são ricos em creatina. E por último, a terceira forma de adquirir é obviamente com a suplementação.
tá certo? A suplementação a gente consegue colocar ali, compor para cada paciente uma quantidade necessária, tá bom? E quais são os benefícios do uso regular da creatina? São diversos. A gente pode indicar a creatina como tratamento coadjuvante de algumas patologias. Aqui eu cito para vocês não substituírem o tratamento que vocês fazem apenas pela suplementação. Lembrando que todos os vídeos que a gente produz aqui no canal, eles têm cunho de complementar informações para vocês, tá bom? É apenas um material de apoio, não substitui nenhuma consulta médica, tá? Então, ele pode ser utilizado para tratamento de coadjuvante de algumas doenças, dentre elas as doenças neurodegenerativas, as doenças autoimunes. Ela pode ser indicada para pacientes, aliás, deve ser indicada para pacientes que queiram melhorar a qualidade de vida, que queiram ter uma melhora do lifestyle e, claro, indicados para pacientes que queiram ter performance, que queiram ganhar massa muscular, que queiram ganhar explosão nos treinos, até porque ela é mais indicada para pacientes atletas que fazem exercícios de explosão, de curta duração, como tênis, natação, corridas, ou mesmo séries rápidas ali na academia, tá bom? E dentre os benefícios mais estudados, lembra que eu falei para vocês que a partir da formação da creatina, ela ganha corrente sanguínea, 90% dela fica na nossa massa muscular? Pois bem, acredita-se que indivíduos saudáveis possam aumentar de 10 a 20% o polo orgânico de creatina na massa muscular. E, inclusive, em atletas vegetarianos, essa quantidade pode chegar até 60%. Tá? Então, não preciso dizer o quão importante é essa suplementação para o atleta vegetariano, não é mesmo? E aí, essa creatina, uma vez já formada na forma da suplementação, ela chega lá no nosso músculo, ela tem uma adição de um fosfato e aí ela fica armazenada cerca de 2/3 na forma de fosfocreatina e 1/3 na forma de creatina, beleza? Os outros, lembra que eu falei que 90% está no músculo? Os outros 10% estão aonde? No cérebro, na retina, no testículo, nos órgãos reprodutores masculinos e femininos, nos ovários das mulheres. Portanto, é uma suplementação que ela ajuda desordens desses sistemas, né? Mas a creatina, uma vez acrescida de fosfato, ela fica ali pronta para doar esse fosfato durante uma atividade física. Então, como é que isso funciona? Imagine que você está ali fazendo um exercício com muita carga, com muitas repetições, né? Chega um determinado momento que você fica fadigado, não fica? Pois bem, o que acontece? Nós temos uma moeda universal produzida pelas nossas mitocôndrias chamada ATP. ATP porque ela vem da adenosina trifosfato, ou seja, 3 moléculas de fosfato ligadas a uma ribose, ligado a uma adenina. Durante a atividade física, a gente perde um fosfato, né, através da atuação de uma enzima chamada ATPase, dando origem, né, saindo do ATP, virando ADP. O ADP não é energia, ele é um ATP que está fadigado. Ou seja, para esse ADP virar de novo o ATP, ele precisa de fosfato. E você tem ali, lembra que eu falei que, por exemplo, o vegetariano aumenta até 60% o puro orgânico de creatina no corpo? A creatina na forma fosforilada? Então, esse fosfato que está ali na creatina, ele é doado para o ADP, dando origem de novo ao ATP, a energia. Ou seja, a gente com uma elevação da creatina fosforilada no nosso corpo, a gente aumenta o processo de ergogênese porque a gente diminui a nossa fadiga. E tá aí uma controvérsia muito grande, inclusive para alguns profissionais da saúde que falam que a creatina aumenta o ATP. Na verdade, ela não aumenta a produção mitocondrial do ATP, ela ajuda o ADP a se regenerar em ATP, então ela mantém os níveis de ATP mais constantes durante a atividade física, por isso ela traz a tão sonhada ergogênese, a tão sonhada performance. Legal? Muito bem. Agora, como tomar? Na verdade, isso aí é um assunto bem polêmico entre alguns profissionais da área da saúde, né? Mas é bem claro isso na literatura. Quando a gente toma uma creatina, seja no pré-treino, no pós-treino, de noite, de dia, a gente não vai usar de imediato aquela creatina. Na verdade, nós vamos usar o que está estocada ali, né? O que a gente vem tomando ao longo do dia. Tanto é que, durante muitos anos, acreditava-se que nós precisássemos
de 20 gramas de creatina diário. A gente tem que fazer esses 20 gramas fracionados na semana, sendo 4 tomadas de 5 gramas, e depois da primeira semana nós teríamos que tomar apenas de 3 a 5 gramas. Isso já caiu por terra. Sabemos que se a gente toma de 3 a 5 gramas, que é a dosagem recomendada na grande maioria das vezes, de forma cumulativa, o efeito de saturação vai acontecer da mesma forma, tá? Agora, existem trabalhos científicos de peso que comprovam uma superioridade muito discreta quando a gente usa a creatina no pós-treino, tá? Isso porque durante a atividade física a gente rompe fibras musculares, né? Lembra lá daquele bordão no pain, no gain? Pois bem, a gente rompe fibras musculares e os nossos músculos eles ficam mais ávidos a uma suplementação. Tá? Existem algumas estratégias, então a gente pode associar essa creatina, por exemplo, com o hipercalórico. Sabemos que durante a atividade física nós diminuímos a nossa reserva de glicogênio e o glicogênio é uma forma pronta para a gente, a partir da glicólise, a partir da quebra daquela glicose, ela entrar na respiração celular, lá na mitocôndria, e a mitocôndria produzir ATP. Então, quando a gente recupera a quantidade de glicose através de um hipercalórico, não só a gente diminui a fadiga, como também a gente aumenta a nossa glicemia e a glicemia favorece a entrada dessa creatina no músculo. Por falar em glicemia, existem linhas científicas que nos mostram alguns benefícios do uso da creatina para pacientes com diabetes. Isso porque, obviamente, aumentando a massa muscular, a gente aumenta a nossa captação de açúcar no sangue, diminuindo, aumentando a captação desse açúcar do sangue para o músculo, diminuindo o açúcar no sangue, trazendo efeitos benéficos aí para quem tem diabetes. Mas voltando lá para a performance, eu particularmente gosto de indicar a creatina com hipercalórico no pós-treino, tá bom? Mas não é errado você tomar a creatina de manhã, de tarde, de noite ou no intratreino. Beleza? Ainda falando das combinações, podemos colocar a creatina com whey protein, com cafeína, com taurina, lembrando que o whey protein é um suplemento super importante, é um hiperproteico, que temos ali a leucina, a isoleucina e valina, que ajuda a gente a recuperar a fibra muscular no pós-treino, estimula a mTOR, que vai estimular a síntese proteica, enfim, as combinações são diversas. Agora, falando de tratamento de doenças, de tratamento coadjuvante de doenças, podemos associar a creatina com um monte de outros suplementos que prometem a biogênese mitocondrial. Então, o que é isso? A mitocôndria é a nossa mãe, a nossa fábrica que produz energia, que produz o ATP. Então, existem muitas doenças conhecidas como disfunções mitocondriais, tá? E aí, uma vez a gente suplementando com creatina, com taurina, com resveratrol, com coenzima Q10, ubiquinona, com vitaminas do complexo B, enfim, a gente suplementando uma série de suplementos com a promessa de elevar a formação e a produção de energia na mitocôndria, conhecida como biogênese mitocondrial, a gente acaba trabalhando de forma coadjuvante. Existem inclusive alguns trabalhos científicos que nos mostram que a creatina tem uma atuação antidepressiva, anti-inflamatória, estimulando o humor, melhorando o bem-estar das pessoas, tá? Então a creatina é um suplemento muito versátil. Agora, com relação a contraindicações, não existe nenhuma contraindicação absoluta para o uso de creatina. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os mitos. Mas muitos pacientes me perguntam se criança pode suplementar, se mulher pode suplementar, se idoso pode suplementar. Acredita-se que uma criança saudável, ela não precisa performar absurdamente, então não tem uma indicação clássica de uso da creatina para crianças. Entretanto, se for uma criança subnutrida ou desnutrida, seguramente pode ser utilizada a creatina. Tá? Idosos, muitos idosos tomam um monte de remédio, muitos idosos têm desbiose, inclusive pessoas mais jovens que têm desbiose intestinal, que é uma alteração da flora intestinal, acabam não absorvendo toda a quantidade de creatina alimentar e ou suplementar. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para esses indivíduos. Por exemplo, pacientes com doenças autoimunes, com fadiga, com cansaço. Uma vez a gente aumentando a regeneração do ADP em ATP, trazendo mais energia, a gente vai trazer mais qualidade de vida para essas pessoas. Então essas pessoas elas podem usar a creatina associada a um monte de outros suplementos. Por falar em suplementos,
Deixa aqui no nosso comentário se você quer saber um pouco mais sobre biogênese mitocondrial, se você quer saber sobre outros suplementos. A interação aqui com vocês é muito importante, porque afinal eu produzo conteúdo para que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês. E reforçando, se você não está lá no nosso canal Amigos do Dr. Vitor Dias, vai estar na descrição aqui do vídeo. É um canal que a gente tem, aliás, são vários canais, vários grupos que nós temos no WhatsApp, e nesses grupos eu compartilho dicas e informações diárias, conteúdos exclusivos que eu não compartilho no YouTube, nem no Instagram e nem em nenhum outro local, tá bom? Então convido você aí para seguir a gente no final do vídeo, clica lá no link, aproveita, curte, comente, compartilha esse vídeo aqui também, beleza? E quais são os mitos da utilização da creatina? Eu acredito que muitos dos meus pacientes estão mais interessados em saber os mitos sobre os benefícios. Apesar de que quando a gente explicar sobre esses mitos, obviamente, muitas pessoas vão entender os benefícios. O primeiro grande mito é com relação à pedra no rim. Não existe nenhum trabalho científico que comprove que creatina cause pedra no rim ou que cause prejuízo na função renal, tá? Sabemos que a creatina, na forma de eliminação, na sua forma final, depois que ela doou lá para a formação de ATP, ela é degenerada, ela é degradada, dando origem à creatinina. Creatinina é um marcador de filtração renal, porém inespecífico. E aí, naturalmente, quem consome mais creatina, provavelmente tem mais creatinina. Tá? É uma reação normal. Isso não quer dizer que aquela paciente está tendo ali uma insuficiência renal. Tá? Não existe nenhum trabalho científico. Foram feitos trabalhos com idosos, com pacientes com doenças renais crônicas, pessoas com distrofias musculares, com doenças com degeneração muscular, e nada foi comprovado com relação a isso. Então coloca aí o carimbo do mito, tá bom? Outro grande mito é a queda de cabelo. Nossa, o que eu tenho de pacientes que me perguntam com relação à utilização da creatina e queda de cabelo. Também não temos nenhuma comprovação científica, tá, de que a suplementação com creatina eleve a alopécia, ou seja, queda de cabelo. Outro mito, se a creatina engorda. Na verdade, a creatina ela vai aumentar a performance. Aumentando a performance, você vai ganhar mais massa muscular. Existe uma diferença muito grande em melhorar a composição corporal, ou seja, ganhar massa muscular, do que engordar as custas de gordura. Inclusive, eu sempre peço para os meus pacientes fazerem uma bioimpedância antes e depois dos tratamentos para que a gente possa acompanhar essa oscilação de peso. Então, obviamente, o indivíduo que está procurando performance vai ganhar mais músculo, o músculo é mais pesado, mas isso não quer dizer que ele vai engordar. Porém, um outro ponto que a gente tem que citar é que a creatina ela é osmoticamente ativa, ou seja, ela puxa água para o intracelular da célula muscular. Inclusive, ela dá aquele famoso pump, né? Aquele pump que os marombeiros gostam, que quem gosta de treinar gosta. Então, é normal que ela retenha um pouco de líquido, entretanto, com o tempo, com o passar do tempo, essa retenção ela passa a ser um pouco menor, tá bom? Um outro mito é com relação à criança não poder usar a creatina ou idosos também não poderem usar. Na verdade, eu já expliquei lá no início do vídeo para vocês que tudo depende da individualidade de cada pessoa, tá? Outro mito, se a creatina aumenta a recidiva de herpes. Na verdade, a gente até pode entender que exista uma certa relação com a suplementação da creatina, porém não temos nenhuma comprovação científica. Sabemos que o herpes do tipo 1, o herpes do tipo 2, eles ficam quiescentes lá, né? E a arginina, que é um aminoácido comum, aliás, é um aminoácido que compõe a creatina, lembram lá que é arginina, glicina e metionina? Então, quando você suplementa a creatina, sobra bastante arginina. Essa arginina, em tese, participa do processo de ativação do vírus da herpes. Porém, nós não temos nenhuma comprovação, nenhum paper comprovando 100% essa teoria, tá bom, gente? Em suma, a creatina é um suplemento seguro, é um suplemento barato, é um suplemento que pode te ajudar muito e que se você não suplementa, tá aí uma dica para você procurar um seu médico ou começar a suplementar de forma bem específica. Lembrando que a dosagem que a gente recomenda é de 3 a 5 gramas para um indivíduo saudável, tá? E um outro ponto também que eu acabei deixando por último
é com relação ao vegetariano. Se o vegetariano pode suplementar com creatina. Eu já comentei com vocês lá atrás que o vegetariano ele pode aumentar 60% do púr orgânico de creatina com relação a um atleta que não seja vegetariano. Obviamente é indicado para o vegetariano, ele não só pode como ele deve, tá? Isso porque o vegetariano tem contato zero ou quase zero com produtos de origem animal e nós precisamos da metionina, que é aquele aminoácido que está ali na carne, para produzir a creatina, tá bom? Então o vegetariano pode, inclusive no pote da creatina tem lá um selo CreaPure, é um selo, uma certificação alemã que comprova que aquele suplemento é de origem vegetal. Legal? E aí, um outro ponto que me perguntam muito no consultório, por último, é com relação a desconfortos gástricos. Sabemos que existe no mercado a creatina monoidratada e a creatina micronizada. Acredita-se que a monoidratada traga um pouquinho mais de desconforto porque ela é um pouquinho mais rançosa, né? Então, a micronizada ela é mais fácil de dissolver. Porém, essas queixas elas são bem raras, ficando a critério aí do seu experimento qual que é mais adequada para você, tá bom? É isso aí, galera. Espero que eu tenha falado linguajar popular para vocês, que vocês consigam entender todo o raciocínio que eu queria aqui. Lembrando que nós temos um vídeo mais técnico falando sobre creatina aqui no canal do YouTube. Vou deixar para vocês aqui nos cards interativos no final desse vídeo. E também lembrando que nós temos o canal lá, se você tiver dúvidas, se quiser ter uma proximidade um pouco mais com a gente, entre lá no nosso canal, né, do WhatsApp, comenta, curte, compartilhe o vídeo. Afinal de contas, o meu principal objetivo aqui é trazer conhecimento de qualidade para vocês, tá bom? Beijo do Doc, nos vemos no próximo vídeo.